Eu também, talvez seja porque eu sou carioca. Speedrun é muito bom, mas eu não tenho paciência para fazer estudos e exceções de execuções de jogos. Tadeu, é sempre o que eu pensei, né? Eu comecei a correr há pouco tempo e, né, acho que a melhor coisa é pegar um jogo que já é acostumado, assim, precisa estudar e aprender menos do jogo ainda. Claro que ainda tem muita coisa pra aprender, normalmente. Gimnasta é muito bom, o cara simplesmente destrói Skyward Sword de verdade. Aí, gente, já apareceu na tela, né? Então todos os troféus, 3 corredores. High speed, and I'm Giz, and my co-commentator. I'm Drac, or Drakus, but no one can pronounce that when you look at it, so I just go by Drac. Eles estão se apresentando ali. Yeah, we're gonna have a race between Sweener, Obio, and Trident Tail. The top 3 in the Eu também pensava assim, mas cada vez que você melhora e chega mais longe, vira um vício. Às vezes pode ser. Corrida de jogo de corrida, exatamente dano. Pra que jogar game se você pode jogar o menu? Né? Joguei muito esse Diddy Kong. Na época eu achava ele melhor que Mario Kart. E ele é um jogo muito bom. Eu já cheguei a jogar um pouquinho no emulador, né? E ele é bem bacana. Mas eu acabo ainda preferindo o Mario Kart, o Mario Kart no caso. Mas claro, vai de preferência de cada um. Mas ele não é um jogo ruim não. Well, we need audio on one of them because people love the music, but generally when people run this category, they do it without the music because it adds lag. Extra, ué. So, yeah. No passado eu disse que eu já joguei. Mas ali eles estão falando agora que o Obio, né, um dos runners, um deles vai jogar com som porque o pessoal gosta das músicas e realmente tem músicas muito boas no jogo. Mas os outros runners, os outros dois, o Swinner Dog, o Trident Tail, vão jogar sem o som. Então o estimado do jogo é bem pequeno, até 26 minutos. Eu vi que o recorde mundial, se não me engano, é de... Deixa eu só confirmar aqui. O recorde mundial dele é de 23 minutos e é pelo Swinner Dog. E se não me engano é RTA. Então era isso. Bora lá. Eu joguei mais TR. Eu tenho a fita desse jogo. Primeiro. Diddy Kong Racing is a little different. You actually want to be tapping that A button because the acceleration is better than the top speed of the vehicle. So you're going to see these racers, you can kind of hear it on a VO screen where it's just kind of like a sound on the vehicle, and that's just because it's então tem muita coisa semelhante, tipo técnica de turbo de drift. Tem muitas coisas que vocês vão ver, quem já jogou Mario Kart, quem já jogou CTR, né? E quem já jogou também o Sonics, né? Tem muita coisa semelhante. Já temos 3 WR nesse GDQ, né? Eu não cheguei a ver todos, mas um deles que eu vi que aconteceu foi no Pumpkin Jack. Pumpkin Jack teve um WR insano, de tipo, a pessoa, o runner, já tinha WR e conseguiu baixar ainda mais 3 minutos mais ou menos. Foi muito insano aquela run. Mano, um dos runners parece Jean do Flow Podcast, o outro parece Casimiro. Aí é você que está dizendo, não sou eu. Uma questão diferente que esse jogo tem também, quem nunca jogou pode notar, é que o jogo te indica pra onde é a próxima curva, né, com umas setas na altura do meio da tela. Todos eles também estão usando o mesmo personagem pra correr.
E esse jogo também tem power-ups, né, que te ajudam, né, ao longo da corrida. Jumping Jack. O cara fez a run perfeita, acertou todos os spin jump, praticamente verdade, Tadeu. O Web também foi WR. A câmera tá meio estranha assim. A câmera, tu diz, dos 3 runners? Talvez, um pouco. Yeah, exactly. And so when you practice for this game and you try to run, you can actually expect where the characters are going to be. So they will be pretty prepared, but sometimes it's hard to avoid them anyways because they destroy your line. So yeah, sometimes you'll see them drive into them. Bom, por enquanto parece que é o Obaio que tá na frente. Agora a gente tá vendo uma corrida que ela é, na verdade, com um tipo de veículo que voa. Aí agora o Obaio já tá... Bom, todos eles já estão, né? Voando em partes out of bounds. E são pelo que eu notei, todas as vezes que eles vão out of bounds, né? São em momentos de voo, assim. As pistas que tu está com essa tipo de nave, esse tipo de avião. Yeah, exactly. This is one of the first tricks you learn in this game, generally. Wow. Jogo de corrida com out of bounds é raro, exato. É o primeiro que eu lembro, porque... Bom... não sei, tipo... Muitos dos jogos hoje, se tu vai muito longe, acaba que simplesmente o jogo te reposiciona na pista, né? E esse daqui acaba não fazendo isso. Pelo menos não naqueles pontos específicos. And it's actually so that when you turn, you speed up a little bit. So when you go, back and forth on the stick. Agora, de novo, tem uma mecânica diferente, que é na água. And it works for like all the kinds of mechanics where you boost, so you see them wiggle a little faster going out of the boosts. Não, Then you jump at the end to extend it even more. Runner bem mais de baixo, né? Da esquerda abaixo ali da câmera. O baixo ele tá jogando muito bem, muito limpo. Pouquíssimos erros. Oh yes, you can expect to have a lot of blisters and build up some callus when you do a lot of hovercraft. I can promise you that. Just like playing guitar. Yep, exactly. And then, of course, we only have 3 hovercraft tracks in the game, but 2 of them are in a row. And for the unpracticed people, it can be really painful to do 2 tracks in a row because it's really physically demanding to do hovercraft. Desculpa. But they're doing really well here. Só não dá pra saber quem é quem na câmera. Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, está por ordem. O Tridental é a pessoa da esquerda. O do meio é o Swinner Dog. E o terceiro é o Obaio. I think like Trident and Obaio are neck and neck, but Swinner is a few seconds ahead. And Crescent Island is actually one of the tracks that are the most affected by the no music stuff. I'm not sure. Setinhas meio que fala, mas só especificando, né? Trident screens, you will see the boost before the big jump to the ship. You will see that they will be launched backwards. Vocês podem ver que realmente tem muita técnica nessas corridas assim de drift e eu tenho a noção que tipo na maneira o quão rápido que eles vão é literalmente memorizar todo o mapa, porque se fosse por observar e reagir de acordo iria bater na parede. Crescent Island is honestly, just aesthetically speaking, probably one of my favorite courses.
It just looks really, it's nice. Nossa, a run eu creio que vai ser bem perto, a run. Sweener just got stuck on the bridge. Got that, O Sweener acabou travando ali na ponte. Over the bridge, but hit that wall instead. Yeah, and he got stuck there at the end as well, but... Yeah, one of the hardest turns in the game, trying to slip in between that post and that wall. If you get stuck on it, sometimes you can just get caught completely. So now we're going to Treasure Caves. Treasure Caves are probably one of the more consistent. Sweener bateu ali de novo na parede, no início. So you just keep boosting around it. Sweener did get stuck a little bit in the beginning, which caused everybody to get really caught up. So we are still neck and neck, just about a couple seconds off on time here. Ele perdeu uma vantagem, mas jogo de corrida é aquilo, 5 segundos é muito fácil de ganhar ou perder. Pelo menos nesse jogo. As you can see, they like boost into the cave and try to land on top of the boost, which is very, very difficult to do. O Obaio tá fazendo uma run muito boa. Dá pra ver até os dois, o Obaio e o Trident, eles estão com toda a cutscene ali muito sincronizado. Os dois estão nem um segundo de diferença. Quem tá mais atrás agora é o Sweener Dog. Então, eles estão falando que agora nessa próxima, tipo Copa, que nem no Mario Kart, aumenta um pouco mais a velocidade. Então eles vão ir mais rápido ainda. Assim como tem no Mario Kart as cilindradas, não é mesmo? Tem as 50, 100, 150. No último tem até o 200. Então tem a mesma ideia aqui. And now that this one doesn't have an out of bounds, I want to explain a little bit more about how plane works. So in a lot of the other vehicles, so car and hover, you want to be holding down a lot of buttons. Se você ver, tem uma setinha azul, mostrando de quem é quem, exato. Pegou os caras ali. Gotta go fast. You don't want to basically ever touch the A button, because if you hold onto that A button, it's going to drag you down to your vehicle's top speed. But if you're rolling and boosting, it's going to keep you far above that. So if you've got practice in a track, you basically Sweener Dog teve uma boa corrida ali. Ele conseguiu chegar muito perto agora dos outros dois. After you hit the first zipper in Frost Peak, you never touch the A button again. So you just carry yourself all the way through the entire track. On that, and I just want to say that na parede ali de novo. Which is actually insane. That is really good. That's a very good time. Yeah, it's one of the best times you can see. And plane is one of the more unforgiving vehicles as well because já tá no empate técnico, exato. Duct tape to that wall for about 5 minutes feels like. Yeah, I think like to be more, specific, I think 200 cilindradas é loucura. 5-6 seconds, which is, a lot in this game. Right, if you're completing a lap in like 20 seconds, then 6 seconds is, about a third of that. And we're still very close. O Obaio bateu ali de frente. Bumps and bruises here and there, but he's still able to keep up and agora o Trident bateu. Cada tá batendo um pouquinho. Essa pista realmente ela é um pouco mais cruel. Like Treasure Caves was really rough for him, but other than that, it's been really, really close here. 119 is good. Sweener parece que tá na frente, ou não? Olha, o Sweener e o Trident, os dois estão muito sincronizados. Muito sincronizados. Parece que copiaram uma tela e colocou no outro. Quase. O Obaio também ficou pra trás. Tem aquilo, né, ó. O Obaio foi esmagado ali. A bola de neve. 10 out of 12 doctors agree that that's a bad idea. The other 2 doctors also agree that that was a bad idea, but they were on lunch, so we didn't get together. Não, aqui piscou, mudou a posição já. Sweener tá na frente, Trident em terceiro.
where they are supposed to be. But since your laps are going to be a bit inconsistent, it's still hard to plan for. And so now we're in Frosty Village, which is one of the laggiest courses in the game. Even with music off, their frame rate just kind of chugs through because the N64 could really only do so much. You're going to see some fancy bounces through here. Those jumps on the hills and the tree areas, just trying to preserve that boost as much as possible. And there's, and Giz, you can kind of help me out with the name of that, the trick through the trees that helps you just like launch through. It's normally done in time trials. Yeah, the salt É, cada vez mais o jogo vai ficando mais rápido, mais e mais eles vão dando a volta dos adversários ali. Extremely inconsistent and you lose time if you miss it. Yeah, and it's especially hard in these balloon races because you have your N64 trying to process the balloons, as well as all the other characters, and so you get that extra bit of lag that's going to make it really difficult to get. Então ali estão falando que tipo, eles estão indo tão rápido, tudo que também dá um trabalho um pouco mais a mais ali pro console, né, pro Nintendo 64, porque tem que processar tudo, né, tem que renderizar tudo. Os personagens, os balões, a pista, o cenário, tudo. Então, às vezes não, é comum, no caso, o nível deles ali acontecer do jogo dar umas lagadas, dar umas travadinhas. Tá gritando nesse momento, exato, exatamente isso. You can see right now they just use those boosts to launch along the wall. So in hovercraft, sometimes it's actually beneficial to hit a wall on the side because the angle that the game's going to try to shove you in is actually going to be pushing you in the direction you want to go. Aqui eles estão falando que nessa corrida aqui vai ter momentos que eles vão intencionalmente bater nas paredes, porque tipo o bump, né? O rebote do teu personagem contra a parede nessa mecânica desse outro veículo, por vezes acaba te levando para onde tu realmente quer ir. Sendo melhor fazer isso do que talvez frear ou fazer outra coisa. Estão correndo num pinico. Quase isso. Os três agora estão muito perto. O Baio tá levemente na frente e o Trident e o Inner Dog estão bem parelho. O Baio liderando de novo, exatamente. Essa aqui é a pista menos favorita do Obios, acabaram de comentar. If you hit any one of those walls, that whole section of the course is just doomed for you. Eles estão falando que praticamente qualquer área aqui que bater na parede praticamente vai perder muito tempo. Realmente eles não querem bater em nenhuma parede nessa pista aqui, pode ser muito punitivo. Mas pelo que tô notando, todo mundo tá tendo uma corrida bem limpa. É difícil manter o olho em 3 câmeras, não é? Em 3 telas. Tá, o Baio ficou um pouquinho para trás, ele teve um pequeno bump ali, uma das paredes. E agora mais um de voo, e aqui tem muito out of bounds, logo no início. E é difícil esse out of bounds. Vamos ver se o pessoal vai acertar. Todos os 3 acertaram. Terrifying, heart stopping. That roll gives you that extra speed and a better angle to launch in that tiny little triangle between the sky
Será que vai ter todas as pistas? Porque tem uma área secreta na galáxia e tal. Não sei se... O que diz a categoria é All Trophy Races, então... Eu não me recordo exatamente da run inteira, mas é pra ser todas as... Tipo, as copas que tem, né? É pra ser todas as copas. Tá muito parelho, mas... O Swinner Dog tá levemente na frente. It's such a long course, but if you go out of bounds, you saw as on the little mini map, the little arrows, got to skip basically the entire thing. With the way the checkpoints are lined up, those invisible little bars that tell the game where you are on a course, you can skip most of the physical course because you're still hitting those invisible checkpoints. Yeah, exactly. And Haunted Woods, another inconsistent track. O Obai acabou de perder bastante tempo ali, bateu na parede. Great music though. Yeah, it's one of my favorite in the game. Swinner Dog tá na frente. Oh, wow. Trident Tail levou um foguete nas costas. CPUs usually act when you act, so that means that when you Swinner Dog terminou na frente. Nossa, cruel. And that's what happened to Trident there. He shot him with Tomou ali rocket and then he dropped a máquina uniu ali o Trident Tail. Se lascou. As we get into the later courses, we're going to see more of those like spike balls. Cadê o casco azul? Tô sentindo falta de um casco azul. We're actually in the last trophy section right now, and there's going to be a lot of those little green balloons scattered throughout. Yep. So this is Space Dust Alley. We have to avoid the space meatballs. O bairro deu dois explosinhos na parede que fizeram ele perder velocidade, sim. You will be shot at in this course. Bananinha, verdade, banana time. Keep doing loop-de-loops and just hope that everything turns out okay. There's a lot of like tight spaces, like Abiyu just went through that tight tunnel, launching into that cave. It's one of those courses where if you hit a wall, you're gonna be stuck for a while, but if you don't hit any walls, it's so satisfying to watch just the speed continue to rack up. Sweener was doing really solid. It did get just barely hit on that wall there on the outside. O Sweener bateu na parede. Até recuperar toda a velocidade vai levar um tempinho. Enquanto isso, o Baio tá indo bem rápido. Yeah. And this is usually called O Baio tá na frente. and that's why if you watch like runs Eu acho, pelo menos. speedrun.com or something, you will see that people start with this trophy because you can do the trophies in any order, and this is the hardest track, so usually they want to start with that. But is Obai going to get a sub? Oh, he got a sub 110. That's crazy. That's a really good time. It's insane. Yeah, it's actually insane. This race is so good. Like, I can't believe how well they're playing, actually. And they're still like really close. Like, this is really amazing seeing a race get so close to the end, and they're only about 6 seconds difference from each other. So there's a lot. My boy Trident Tail. Yep. This section, I would consider this one. Ah, tá tendo as pistas sim do último mundo. Sim, tá tendo. Me personally, some of these turns through these cave sections are really tight, and trying to find the way to drift through them is not easy. No, I do agree with you. This is a really, really tough track, and it's also, like you mentioned in Frosty Village, this is one of the laggiest Trident Tail tá bem atrás. And therefore, Obayo is a little bit at a disadvantage, but this is usually called his specialty track, along with Space Dust Alley. So, yeah. And we can see more of the loop-de-loops happening as they're hugging that right wall, which is kind of just pushes them through a little bit faster. Obayo right now going for the out-of-bounds. Oh my god. And gets it. Launching through the aether into that third Obayo conseguiu clip out of bounds ali. Go for. I can't believe he went for that. Yeah, I can't believe it worked out. That's amazing. So the way that trick works roughly is O Baio fez glitch ali, ele foi out of bounds e salvou um tempo a mais ali na pista. É uma estratégia um tanto quanto difícil e perigosa, porque pode ser, é muito fácil de errar e perder muito tempo. Mas ele acertou. Ele chegou muito perto do Swinner Dog agora. Enquanto isso, Trident tá mais atrás. Atalho top, Pog. Desanima Trident não, let's go film.
So this course has a lot of tight Essa pista aqui eu estava vendo e ela é extremamente colorida. É uma das mais bonitas do jogo. And this one's tricky in all three of them, but so visually satisfying. Look at all those colors. Yeah, this is amazing. And it's really easy to miss that zipper that Sweener missed there, because you need to not Sweener Dog ainda na frente. drop down or hold up on the stick or something like that to hit it. But if you go a little too fast, then you will just Obaio colou nele. fly over it. Trident ainda mais atrás. Because even though these are ground-based vehicles, you can still angle them up and down. And you've seen, like, in the tube there, when Sweener just went through it, he was holding down on the stick to kind of angle the car upward in order to get that maximum height, so that he's carrying that boost speed through that tunnel. Deixa eu ver aqui. Here we go. It's less than a second Os dois não and, estão nem Sweener now. 1 segundo de diferença. Última pista. Vamos lá, gente. Última pista. Quase acabando a run. Vai ter parte out of bounds também. And it changes based on version. I believe there are some versions where you just can't do it. Isn't that right, Giz? Yeah, this trick is only possible on the Japanese version. Obaio went for a really fast strat. Os dois conseguiram. Eles falaram também uma questão que esse truque, esse out of bounds, só é possível também na versão em japonesa. Curiosidade aí pra gente. Ainda bem que não cheguei nessas fases quando jogava na TV de tubo, ela explodia com tantas cores. Certeza. Vitória moral, Tridente. Vitória moral. Obaio terminou primeiro. Segundo, Sweener Dog. E terceiro, Trident Tail. Diferença de nem 2 segundos entre o Obaio e o Sweener Dog. Então, um pouquinho mais ali. Trident Tail. GG demais. GG. Huge shout outs to all the runners. Did such a fantastic job. Wow, this is insane. 23:37, 23:39, and 23:41. And the world record is a 23:18. So that's how good this is. I think Trident Tail's PB is a 23:36 at third place. A gente tá vendo aqui realmente, né? É o top do top, só o creme, né? Insano, os três jogaram super bem. That was fantastic, and we can see, like, even if you're bonking into walls, right, or it feels like you're having a bad time, as long as you focus in and keep driving and keep going, a lot can happen in these kinds of races. So, really, really impressive all around. Double thumbs up from Sweener. Love to see it. Yep. That was crazy. Muito legal. O que acharam da corrida, gente?